Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o papo é sobre a teoria causal neoclássica do crime. Parece coisa antiga, né? Mas entender essa teoria lá do começo do século XX é crucial para a gente ver como a análise do crime evoluiu. A gente vai usar material acadêmico para isso. A missão aqui é sacar como saímos de uma visão bem mecânica, sabe, causa e efeito puro, para uma que começa a perguntar sobre valores, sobre o que é reprovável ou não. Ok, vamos lá. Como essa teoria surgiu, afinal? Olha, ela nasceu basicamente de uma certa insatisfação com o sistema anterior, o causalismo clássico. Ele era muito ligado ao positivismo científico, aquela ideia de focar só no que é observável, no fato bruto. Aí o neoclassicismo foi buscar inspiração no neocantismo. É uma filosofia que trouxe de volta a importância da razão, sim, mas também dos valores culturais para a gente entender as coisas, inclusive o direito. Ah, interessante essa base filosófica. Pois é, e isso permitiu ver o direito penal não só como um conjunto de regras, mas como uma ciência da cultura, sabe? Que precisa ser interpretada pensando nos seus objetivos, nos fins que ela quer proteger. É o que chamam de teleologia. Entendi. E na prática, como essa entrada dos valores, desses critérios, digamos, axiológicos, mexeu com os pilares do crime? Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Mexeu bastante. Vamos começar pela tipicidade. Ela é a descrição do crime na lei, né? No neoclassicismo, ela deixa de ser vista como algo puramente objetivo, só descritivo. Primeiro, eles reconheceram os tais elementos normativos. São palavras na lei que não dá para entender só olhando o fato. Exigem um juízo de valor, uma interpretação cultural ou jurídica. Pensa em ato obsceno ou coisa alheia. O que é alheio? Precisa de uma definição jurídica, né? Uhum. Não é só descrever um objeto, tem um valor ali. Exato. E além disso, começaram a ver elementos subjetivos já dentro do tipo penal. Alguns crimes passaram a exigir uma intenção especial do agente, um ânimo específico, além da vontade de fazer a ação. É aí que surge a ideia do dolo específico. Tipo, na extorsão, a intenção de obter vantagem econômica indevida. E também começou a surgir, ainda meio tímida, a ideia de tipicidade material. Não bastava a ação se encaixar na descrição da lei. Tinha que ter uma relevância na lesão ao bem jurídico protegido. Certo, a tipicidade ficou mais densa, então. E a ilicitude, como essa visão mais valorativa afetou a ideia de que o ato é contrário ao direito? A ilicitude, que a gente também chama de antijuridicidade, também ganhou essa dimensão material. Deixou de ser só a contradição formal com a lei, sabe? O tá escrito que não pode. Passou a importar a real danosidade social, a lesão ou perigo concreto para o bem jurídico. Isso foi importante porque abriu espaço para discutir as causas de justificação supralegais. Supralegais? Como assim? Situações onde, mesmo sem estar escrito na lei, o ato não seria considerado ilícito porque se basearia em valores maiores, tipo reconhecidos pela sociedade. Nossa, isso muda bastante a análise. E a culpabilidade? Parece que foi aí a maior transformação, né? Ah, sem dúvida. A culpabilidade foi, assim, completamente reformulada. Ela deixou de ser só aquela ligação psicológica, dolo ou culpa, entre a pessoa e o fato, como era no causalismo clássico. Ela se tornou um juízo de reprovação sobre o agente. O ponto central e fascinante aqui é a contribuição do Reinhard Frank, lá em 1907, com essa ideia de reprovabilidade. Reprovabilidade. Isso. Os elementos da culpabilidade passaram a ser a imputabilidade, que é a capacidade da pessoa entender o que faz e querer fazer, o dolo normativo, e aqui está uma chave, ele passou a incluir a consciência da ilicitude, ou seja, a pessoa saber ou poder saber que o ato era errado, e a culpa. E o elemento talvez mais revolucionário, a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Então, a pergunta passou a ser, naquela situação específica, era justo esperar que a pessoa agisse de outro jeito, de acordo com o direito? Só faria sentido se fosse razoável exigir um comportamento diferente. Se a situação era tão extrema, tão fora do normal, que não dava para esperar outra atitude, aí a culpabilidade era afastada. Foi uma virada mesmo. Saiu do psicológico puro para um julgamento mais social,
normativo. E teve uma discussão sobre tipicidade e ilicitude também, né? Qual a relação entre elas? A visão que mais se consolidou e que influenciou muito o Brasil foi a teoria da ratio cognoscendi, do M.E. Meyer. Ela diz basicamente que a tipicidade é um indício da ilicitude. Um indício. É. Um fato ser típico, ou seja, se encaixar na descrição da lei penal, geralmente significa que ele é ilícito. Mas não sempre. Pode aparecer uma causa de justificação, como a legítima defesa, que tira a ilicitude, mesmo o fato sendo típico. São como degraus na análise, sabe? Entendi. Bom, e trazendo para hoje. Por que é importante a gente revisitar essa teoria neoclássica? Olha, apesar do Brasil ter adotado oficialmente o finalismo, lá na Reforma Penal de 1984, muitos conceitos, muitas ideias do neoclassicismo ainda aparecem, e muito na prática dos tribunais, no dia a dia forense. O famoso dolo específico é um exemplo clássico disso. A gente vê ele sendo usado direto, às vezes até meio fora de contexto, como um fantasma daquele sistema antigo. Sério, tem algum exemplo? Tem sim. Pensa no crime de dispensa indevida de licitação. Tem muita decisão judicial que exige um dolo específico de causar prejuízo ao erário ou de obter um benefício indevido, mesmo que a lei não fale expressamente disso. Isso vem muito dessa herança neoclássica. Conhecer essa evolução ajuda a gente a ter um olhar mais crítico, né? Para entender por que certas coisas são aplicadas de um jeito ou de outro hoje. Faz todo sentido. Então, para resumir, o grande pulo do gato do neoclassicismo foi trazer os valores, a finalidade da norma para dentro da análise do crime. E, principalmente, transformar a culpabilidade numa questão de reprovação social que depende da possibilidade real de se exigir uma conduta diferente da pessoa. Exato. E para a gente fechar, fica uma provocação baseada nisso tudo que a gente conversou. Essa tensão que o neoclassicismo já mostrava entre descrever um fato objetivamente, a tipicidade, e precisar valorá-lo subjetivamente, pensando em intenções, valores sociais e se dava para agir diferente, essa tensão continua sendo um desafio enorme hoje na justiça penal. Verdade. Como é que o nosso sistema atual equilibra isso? A necessidade de ter regras claras para dar segurança jurídica para todo mundo e, ao mesmo tempo, a necessidade de olhar para as circunstâncias únicas de cada caso para decidir se era mesmo exigível que aquela pessoa agisse diferente. Fica aí para a gente pensar, né?